Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco ver o que Deus está fazendo no Brasil, nas nações, levando esta tocha até os confins da terra, a tocha da oração, da adoração sem cessar. E hoje, junto com o pastor Kaiser, eu te convido a vir conosco até Foz do Iguaçu, a fronteira tríplice Brasil, Paraguai e Argentina, e ver como o Senhor estabeleceu ali oração sem cessar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, no programa de hoje queremos conversar a respeito da nossa viagem ali a Foz do Iguaçu. Uma cidade linda, uma cidade próspera, uma cidade nova que está crescendo cada vez mais, principalmente em função de Itaipu, da grande usina hidrelétrica, da represa tão grande. E tivemos a alegria de fazer esta viagem com vários pastores gideões, inclusive o pastor Kaiser. Kaiser, muito bom você estar aqui no programa. Queremos ter você mais vezes. Amém. E a viagem à Foz foi muito boa, não é? Primeira vez que você foi lá. Foi a primeira vez. Foi algo assim interessante porque eu não esperava eles serem tão receptíveis como eles foram, não só no sentido do trato com a gente, mas também com a visão e com as ministrações. Foi algo assim tremendo, né? Aqueles pastores no culto, como que todos os desafios que foram feitos, eles aceitavam, eles compravam mesmo e vinham na frente, oravam. Uma igreja assim com uma liderança assim forte. Sim. Eu achei uma liderança que sabe o que quer. Isso faz toda a diferença. Sim. Assim, então eu admirei tanto com a recepção, carinho deles, né? E também como que eles receberam a palavra, a visão. É verdade. E é muito importante que o líder, muito importante que o pastor, aquela pessoa que está à frente, possa compreender esse chamado de Deus para ter a torre de oração sem cessar 24 horas. E ali em Foz do Iguaçu, o pastor Sadi, ele é o presidente do Conselho dos Pastores, e já estivemos em Foz do Iguaçu anteriormente, já tínhamos iniciado ali a torre, mas não estava tão forte, não estava tão bem, e agora ao regressarmos houve um mover, houve um fogo novamente ali encendido ou aceso para que realmente as orações pudessem prosseguir. Em Foz do Iguaçu nós tivemos também, Kaiser, a presença das cidades vizinhas, né? Ali estavam os pastores de Ciudad del Este, do Paraguai, os pastores de Puerto Iguaçu, de Argentina, estavam ali, foram ungidos também como gideões. E você falou algo muito importante, você falou sobre o coração aberto dos pastores. E todos olhavam para você lembrando dos gideões jovens, lembrando desse fogo para os jovens, não é? E o que você achou ali? Foi dia de semana, nós não pegamos a igreja cheia, não é? A igreja Ceifa, a pastora Genoveva, que nos recebeu o nosso congresso. O que você achou ali com relação aos jovens? Houve uma abertura? Como foi? Com certeza, mesmo porque é uma igreja já bem aberta, os jovens já estão envolvidos. E depois que teve aquele momento de ministração, a gente explicou, né, o caminho que a gente tem tomado para levantar essa geração de jovens que acredita que pode viver em santidade. Essa a torre móvel, ora 30 minutos por dia, a oração em dupla. Então, assim, como que encaixou com o que eles estavam buscando. Tanto que, depois da ministração, que eu fiz o apelo, quem queria receber mesmo aquela unção e se tornar parte desse exército de jovens que tem se levantado em todas as partes do mundo,
jovens que realmente acreditam que pode viver em santidade, através da palavra, através do relacionamento, através da oração, né? Como assim, organizado. Vieram aqueles jovens e eles, Deus então começou a dar aquelas palavras proféticas. Sim. Então é algo assim que tem a ver com o que o senhor falou, né? O jovem ele é forte, ele tem que estar cheio da palavra e ele tem vencido o maligno, não diz que ele vai vencer. E é muito importante, pastor Kaiser, porque nós vemos que hoje, nos nossos dias, a mídia, as redes sociais, o cinema, a comunicação tem ido assim de uma maneira muito intensa sobre as crianças, sobre os jovens, e o atrativo do mundo é muito forte. Como é que um jovem ele pode desejar, não é, ter os seus momentos a sós com Deus? O que traz essa riqueza nesse momento, com tantos atrativos, com tantos chamados lá fora? E todos os lugares que eu vou que eles fazem essa pergunta, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: a gente não disputa com o mundo. A gente não faz programas da igreja. Infelizmente, algumas igrejas têm usado essa estratégia e isso tudo tem um lado e o outro. Mas a gente não faz programa simplesmente para disputar com o mundo, que a gente não disputa com quem é mais fraco. Mas quando você coloca o jovem no lugar certo, ele sabe o seu valor, ele tem uma família, ele tem os outros irmãos da comunidade, que são jovens, então ele tem a sua identidade. Quando o jovem ele tem a identidade dele, ele descobre que ele vai orar meia hora por dia, além do momento dele, como Gideão. Ele tem alguém que vai estimular ele a ler a Bíblia. Ele vai envolver em algum ministério, porque o Senhor falou que o jovem ele é um potencial, ele não pode ficar parado. E todo potencial, ele é usado para o bem ou para o mal. Então, quando o jovem porque o jovem precisa de ser pastoreado, ele precisa de ser conduzido. Ele não pode caminhar sozinho, sem direção. Então, quando ele sabe que ele tem algo que ele não tem no mundo, que ele vai ser honrado, ele sabe o lugar dele. E quando o jovem, ele entende quem ele é e a identidade dele é fortalecida, então ele não vai concorrer com o mundo. Ele automaticamente vai se abrindo para o Senhor. E Deus então vai mudando, vai trazendo, vai tirando as vontades de ir e vir para os lugares, e aquela questão de noite, de beber, o que for. Enfim, Deus vai mudando. Então, sim, a gente tem falado o seguinte: a gente não fala para o jovem, você não pode, não pode, não pode. Você fala para ele o que ele pode. Santidade não é deixar de fazer ou viver, é fazer e viver conforme a palavra. Aleluia. E a gente vê que realmente isso, o mundo perde o seu brilho diante da glória do Senhor. E ali em Foz, nós reunidos com os pastores, momentos de comunhão, momentos muito maravilhosos, e nós vimos como que se levantaram 7 igrejas. 7 igrejas, 7 pastores se dispuseram para cada um deles ter a torre e levantar 24 gideões na sua igreja, para que Foz do Iguaçu pudesse ter oração sem cessar, dia e noite. E você deve estar curioso para ver um pouquinho da nossa viagem, para conhecer um pouquinho do que aconteceu nestes dias. Então vamos assistir a uma pequena reportagem, a um vídeo destes nossos dias ali na fronteira tríplice do Brasil, em Foz do Iguaçu. Vamos lá.
nossos olhos aquilo que o Senhor está fazendo. Ó Deus, que o Senhor envie o avivamento sobre a Argentina. Venha as tuas gotas, venha a tua chuva, venha o teu poder sobre a Argentina. Que o Senhor desperte a tua igreja, desperte os pastores de todas as denominações, de todo o teu povo, ó Deus. Possa estar pronto para o dia glorioso do Senhor. Abençoe que haja unidade entre o teu povo. Oramos pelas igrejas aqui em Gualeguaychú. Cada igreja receba o toque do Senhor. Cada igreja seja fortalecida. Cada igreja possa crescer. Cada igreja possa multiplicar o número de membros. Multiplicar não apenas como membros, mas, ó Deus, que a tua igreja possa, ó Deus, gerar pessoas, ovelhas santas, cheias. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de tu. Muito bem, você pôde ver aí um pouquinho das nossas reuniões, um pouquinho de como pudemos dar ali o curso dos Gideões Mirins, como que ficou aquela chama realmente acesa, aquele fogo que realmente pegou vup, e nós cremos que Deus fará grandes coisas. Em Foz do Iguaçu é um lugar onde há muito comércio, ali é só comércio, e ali tem crescido muito o islamismo. E eles são muito fiéis e vão crescendo, e é muito importante que a Igreja do Senhor, ela esteja ativa, ela seja forte e ela possa realmente viver toda a palavra de Deus, aquilo que nós pregamos. Kaiser, foi muito gostoso a gente estar ali e também conhecer as cataratas. O que você sentiu quando você viu aquelas cachoeiras, aquele som maravilhoso das águas caindo? O que foi para você aquilo ali? Eu nunca tinha ido lá, né? Eu ouvia falar, já tinha visto fotos e algumas pequenas filmagens. E quando você está ali do lado, você vendo aquele barulho assim, eu só lembrava de Deus. Né? Deus é grande, Deus, ele... Porque Jesus veio e... Como cordeiro mudo, ele vai voltar com a voz de muitas águas. Aleluia. Então, eu fiquei ali pensando, gente, como é que é isso? Né? Voz de muitas águas, aquele barulhão, aquela força da água. Né? A gente fica ali olhando, imagina se cair ali no meio, principalmente quando nós pegamos aquele bote, né? E cortamos o canal e chegamos assim, pertinho dela, debaixo dela. Então, assim, a gente vê o tanto que Deus é grande e a gente é pequeno. É verdade. E como que Deus tem o controle de tudo. É verdade. E, apesar de algumas coisas parecer que perderam o controle, Deus não perdeu o controle. Sim. Como é que Deus perdeu o controle de uma coisa daquela ali? Ali está só no lugar, imagina. Então, toda assim, a terra, o universo. É muito importante isso. Nós contemplarmos Deus como Criador. Por isso é importante de vez em quando você parar, sair de casa, sair com a família, contemplar a natureza, as árvores, os pássaros, as flores, admirar a perfeição do Senhor em todas as coisas, como nós vimos ali. Nós caminhamos tanto, andando, subindo rampas, escadas, caminhos, e tinha mais e mais cachoeiras, tantas quedas, tantas águas, aquele volume tão grande, aquele volume tão imenso, como o Kaiser disse, aquele barulho ensurdecedor. Voz de muitas águas. É exatamente isso que a gente sente. O poder de Deus, o controle de Deus e a pequenez do ser humano. Não é? E uma coisa importante, Kaiser, é o homem pegar aquela força das águas e tirar proveito disso, não é? O homem fazer a grande usina hidrelétrica lá de Itaipu, gerando luz, gerando energia, gerando que se funcionem, né, em todo o Brasil, ali na Argentina, ali no Paraguai, levando essa energia elétrica. Como é importante a gente ver, tirando da natureza do que Deus fez a serviço do homem para trazer a luz. A gente pode ver algo tão espiritual nisso aí, não é? O potencial que nós temos servindo não só para nós, ali onde nós estamos, mas vai
a tantos lugares. Naquele primeiro momento, quando nós chegamos e descemos aquele elevador, a gente ficou assim do lado. E eu fiquei filmando e pensando que o nosso povo tem que ser um povo orando. Então, muitas vozes orando e aquele som agradável aos ouvidos do Senhor e irritando o inferno. E que, com certeza, quanto mais pessoas estiverem orando no mundo, não só orando, entendendo o propósito, que a gente tem que orar como um exército, há momentos que a gente ora sozinho, há momentos que a gente ora junto, e orar com um propósito. Por que a gente está orando? Eu fiquei pensando, gente, vai ser voz de muitas águas. E com certeza coisas vão acontecer. Sim. Porque a gente sabe que onde a água passa, né, ela muda. A água ela vai fazendo caminhos, né, tem aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, eu fiquei imaginando, gente, imagina o mundo unido, organizado em oração, é muita força, né? Voz de muitas águas, orando e buscando, com certeza que Ele está sentado no trono, Senhor. Sim. E vai ter um momento que vai se levantar do trono e vai quebrar com os alicerces, como fez com Paulo e Silas, quando estavam presos, né? É verdade. E esse barulho, esse som das águas, né? Na Bíblia, tanto são a voz do Pai, a voz de Jesus e a voz da multidão que louva o Senhor também é como um som de muitas águas. Foi realmente tremendo. E eu me lembro de termos visto completinho o arco-íris. Lá estava o sol brilhando e nós tínhamos de vestir uma capa de chuva porque fomos até bem perto caminhando naquela rampa, ficamos bem molhadinhos e lá estava o arco-íris. O arco-íris que nos fala que Deus jamais destruirá a terra novamente por água, como fez no dilúvio. Mas você deve estar com vontade de ver um pouquinho daquilo que nós vimos, de sentir um pouquinho do que sentimos ali junto às cataratas do Iguaçu. Então, assista conosco e marque um dia de estar lá. Vamos lá até as cataratas do Iguaçu. Ai, que coisa linda! Você pôde ver aí um pouquinho daquilo que nós estivemos ali tão perto. Eu me lembro que a primeira vez que fomos à Foz do Iguaçu, quando chegamos bem diante daquele barulhão, nós cantamos Quão Grande És Tu. Não dava para ouvir nossas vozes, só mesmo a gente que estava ali bem pertinho um do outro podia ouvir cantando Quão Grande És Tu. Mas é o cântico de toda a natureza, cantando a glória do Senhor. Grande, maravilhoso é o nosso Deus. As águas, a terra, as plantas, os animais, as estrelas cantam a glória do nosso Deus. E a gente vê como é importante, né, Kaiser, que o homem reconheça o Criador, que o homem reconheça Deus, porque quando ele não tem o conhecimento de Deus, a vida fica tão seca, tão triste, tão sem direção, não é verdade? Com certeza. É preciso não que funciona, né? As coisas não encaixam. Hoje, na parte da manhã, eu visitei, fui lá no bairro longe, depois de Palmital, visitei um jovem, foi adolescente e que hoje está bem envolvido nas drogas. E a família pediu que eu fosse. E o que aconteceu com ele? Isso que nós estamos falando. Era um menino que orava, era um menino que buscava, era um menino que todo mundo amava ele, um menino que vivia dentro da minha casa, na casa de outros, mas que foi afastando, foi buscando seus próprios caminhos, foi falando, não, eu oro do meu jeito, eu não preciso ter um orar na torre, eu não preciso ir em todos os acampamentos, e foi afastando, e voltou a fumar, beber maconha, e hoje está no crack. Igual um mendigo. E eu conversei com ele, falei, olha, você lembra tudo que você viveu,
você afastou de Deus, mas Deus está aqui, eu quero te levar para a casa de recuperação. E ele disse comigo assim, não, eu não quero. Eu não quero. Hoje eu não vou, eu não quero. Falei, olha, você já viveu dentro da minha casa, sou seu pastor, vão comigo. Ele falou, não, eu vou tentar. Eu mesmo sair sem precisar de ir para a casa de recuperação. E essa busca, todos os seres humanos eles têm buscado. Mas fica bem mais fácil quando você vai pelo caminho, onde já tem os irmãos, já tem um povo que ora, você une esse exército, você começa a organizar a sua vida, e aquele calor do povo de Deus, do poder do Senhor, vem e vai te fortalecendo. E Deus tem dado tanta graça para a igreja, para um irmão ajudar o outro. É este som das muitas águas, né, Kaiser? Essa multidão formando mesmo essa Ele família não quis da vir. igreja. Aí eu abracei ele e falei, olha, eu estou no mesmo lugar e vou voltar aqui, eu não vou desistir. Tem um povo clamando por você. Você conhece, você já experimentou. Eu sei que a gente tem orado e essas pessoas têm clamado com voz de muitas águas, vai ser mais forte do que aquele que está segurando ele. É verdade. E a pessoa vai perdendo a beleza de Cristo, ela vai perdendo a sua identidade no Senhor, não é? Ela vai se desfigurando. Né? Então, como que é importante que a gente esteja com os olhos no Senhor, que nós vejamos o nosso Deus como Criador de todas as coisas, que nós vejamos o nosso Deus como o Salvador dos homens, que nós vejamos o Senhor, através do Espírito Santo, como o nosso Mestre, o nosso ensinador, o nosso amigo, e que nós possamos deixar que Ele nos guie. E hoje, assim como em Foz do Iguaçu vimos as cataratas, nós vemos que Deus está chamando o seu povo para que nessa força, através da oração, através da comunhão com Deus, nós possamos mesmo ver a luz do Senhor espalhando por toda a terra, indo até os confins da terra. E nós estamos vendo que está nascendo aí o terceiro pilar do Ministério 24 Horas Diante do Senhor, através da Missão 24 Horas, ou Missões 24 Horas. E agora em julho, neste mês, estaremos indo a Congo, República Democrática do Congo, a Burundi, é um país vizinho do Congo, ali às margens do grande lago Tanganica, vizinho também do Quênia. Estaremos indo também a Moçambique e a África do Sul, levando esta mensagem, levando as torres, o que o pastor Kaiser tem feito com os jovens aqui no Brasil, esse chamado para a santidade, despertando. E você pode participar desta missão 24 horas. Você pode também ir conosco, levantando estas tochas, porque quando vamos, vemos as necessidades, e há muita necessidade ali na África. Então, vários irmãos têm contribuído, e alguns irmãos deram algumas contribuições que precisamos repassar para os nossos irmãos no Congo, em Burundi, em Moçambique. E você vai assistir agora uma reportagem sobre algumas joias, algumas ofertas que foram dadas ao ministério e que nós precisamos transformá-las em dinheiro para levar para os irmãos lá na África. Então assista a esta reportagem. Uma coleção que reúne o brilho do ouro e dos diamantes, além da riqueza das obras de arte, promete encantar os apreciadores de uma bela joia. As peças foram doadas ao Ministério Gideões, que pretende vendê-las para financiar o projeto Missões 24 Horas, que atende 2.000 crianças na África do Sul. Vamos estar, pela graça de Deus, levando uniforme, levando material, bonezinho, camiseta para essas 2.000 crianças que se dispuseram a serem crianças intercessoras. Para ajudar no projeto, 11 peças foram selecionadas para a venda. Este anel todo em ouro 18 quilates foi presente de casamento de Ana Cristina e seria da filha assim que ela se casasse. O Senhor queria mesmo que eu oferecesse algo que para mim fosse muito valoroso, né? E eu ofereci algo que para mim custou, porque eu ia passar para minha filha, né? Mas passei para o reino, e isso é que é o mais importante. Este bracelete em ouro 18 quilates, além do anel cravejado de brilhantes, também fazem parte da coleção.
Missões tem duas partes, tem aquele que vai e aquele que envia. E nós podemos enviar com os nossos joelhos no chão, orando, e nós podemos enviar, doando daquilo que Deus tem nos dado. O meu desejo é que essas peças sejam transformadas, né, em roupas, em uniformes, para transformar vidas, né, para a expansão do reino de Deus. Outras peças foram doadas para ajudar o trabalho missionário na África do Sul. Um pingente e um brinco em ouro 18 quilates podem ser comprados por R$ 150 e R$ 220. Duas telas doadas completam a exposição. Essa, por exemplo, foi criada no momento em que Luciana decidiu que todo o trabalho que fizesse deveria ser para honrar a Deus. A artista plástica reproduziu na tela, através das cores, a purificação do pecado e a esperança de uma vida no paraíso. Eu creio e espero que o dinheiro que vai ser conseguido através da venda dessa tela possa atrair pessoas, reconciliar pessoas com o Senhor. Estaremos indo no dia 15 de julho a esses 3 países, a República Democrática do Congo, a Burundi e a Moçambique. Nossa equipe vai cheia de alegria e sabendo que você está contribuindo também, seu coração também deve ficar cheio de alegria de estar abençoando aquelas nações. A iniciativa é baseada no texto bíblico de Mateus, onde Jesus diz: "Não acumule tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração." Muito bem, aí está o desafio para você, para ir conosco fazendo missões 24 horas. Bem, conversamos sobre a cidade de Foz do Iguaçu, a fronteira tríplice ali. Eu queria te perguntar, pastor Kaiser, na conversa com os pastores, você esteve com vários deles, tivemos momentos muito preciosos. O que você achou, o que eles trouxeram para o ministério, para nós, com relação ao Evangelho e às igrejas ali em Foz do Iguaçu? Bem, tanto os pastores como os irmãos que praticamente nasceram ali, todos eles frisaram a mesma coisa, a necessidade de oração, que como tem no mundo natural aquela divisão de 3 fronteiras, eles explicaram que precisa ser quebrado isso, porque no mundo espiritual também existe essa divisão. E são igrejas fortes aqui nesse país, no outro país, mas no mundo espiritual eles não conseguem reunir para um congresso. Então um vai visitar a igreja do outro, no outro país, mas quando tentam ajuntar essa divisão que existe no mundo natural, também existe no mundo espiritual. E eles pediram: olha, vocês vão estar voltando, e pede para colocar isso na torre, para os irmãos no Brasil e no mundo, os gideões estarem orando, porque essa barreira não tem como acabar no mundo, não é barreira, essa divisão no mundo físico, mas no mundo espiritual não pode ter. Eles pediram muito para estar orando para isso, para que acabe essa divisão no mundo espiritual, para que eles tenham um sonho de ter um congresso, num ano num país, no outro ano no outro país, no outro ano no outro país, e gente de todos esses 3 países irem e ser um grande congresso, para que no mundo espiritual seja quebrado isso. Isso é muito Foi importante. o pedido deles. Sim. Nós vemos que isto aí é a oração de Jesus, a unidade do corpo de Cristo. Nós vemos que, há algum tempo atrás, as igrejas eram divididas ou separadas por causa das doutrinas denominacionais. Eu sou batista, eu sou Assembleia de Deus, eu sou tal, eu sou tal. Hoje não. Hoje essas barreiras não mais estão separando, mas estamos vendo as culturas. A igreja de brasileiro, igreja de argentino, igreja de língua inglesa, língua hispana, e aí estamos vendo as culturas dividindo.
é necessário que o povo de Deus compreenda que nós somos um só. Uma só igreja, um só batismo, uma só fé. E o primeiro tópico de oração do Exército dos Gideões é pela unidade do corpo de Cristo. Então, nesta hora nós vamos orar. Orar para que haja unidade entre o povo de Deus. E eu te convido a orar conosco. Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore conosco, dizendo assim: Senhor, eis-nos aqui em Tua presença e queremos, ó Deus, fazendo parte deste exército mundial, deste exército de atalaias, de intercessores, queremos orar pela unidade do corpo de Cristo. Orar, Senhor, para que o Teu povo seja um só em toda a terra. Teu povo que te ama, Teu povo que te busca, Teu povo que te serve, Teu povo que te adora, possa ter um só coração uns com os outros. Oramos por Foz do Iguaçu, por Ciudad del Este, por Puerto Iguaçu. Oramos para que a Tua igreja nessas 3 cidades seja forte, seja uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, seja uma igreja que realmente viva em unidade, compreenda o valor da unidade. Que a Tua igreja ali possa transformar a situação daquelas cidades, ó Deus, onde há tanta droga, há tantos assaltos, tantas coisas erradas, que o Senhor possa trazer um sopro de avivamento, fortalecendo o Teu povo, animando, avivando e trazendo nesta chama gloriosa da Tua presença a unidade do Teu povo. Nós oramos que não seja apenas ali, mas em cada cidade, cada pessoa que ora conosco, que deseja a Tua vontade, possa ver, ó Deus, o Teu povo unido com um só coração, como servos do Senhor, como filhos de Deus, fazendo a Tua vontade. Queremos abençoar as pessoas que nos assistem, que o Senhor dê a cada um a resposta à sua necessidade. Cura para os enfermos, libertação para os oprimidos, suprimento para os necessitados, a Tua presença e a Tua salvação para aqueles que não Te conhecem e que abrem seus corações nesta hora. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí, né, Kaisi? Chegou ao fim do nosso programa. Muito obrigada de você estar aqui. Queremos você mais vezes. Amém. Ok. E a você, o nosso até próximo domingo, quando aqui estaremos proclamando o que o Senhor tem feito e anunciando por onde vamos, que em breve Jesus voltará. Esteja preparado. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.